Aqui no Pará somos conhecidos por nossa gastronomia e também por fazer os melhores sorvetes. A variedade de ingredientes que a gente tem por aqui nos permite ter esse diferencial. Mas o que acontece quando a gente junta esse dom de fazer o sorvete com ingredientes regionais inusitados, hein? Hoje nós vamos conhecer quem faz sorvete de farinha baguda. Paulo, tu já és um chefe reconhecido nacional e internacionalmente. Tem 2 restaurantes aqui na cidade que eu adoro particularmente. De onde que veio isso de não, agora eu quero ter uma sorveteria também? Sorvete para mim sempre foi muito mágico, né? Envolvia muito de transformar o líquido em sólido, praticamente de uma forma muito prática e deliciosa. E eu sempre fui muito formiguinha também, sempre apaixonado por doce. E o sorvete é uma das melhores sobremesas para mim. E a farinha baguda? Como é que entrou nessa história? Se já era difícil fazer com os ingredientes, com as nossas frutas, como é que ela entrou aí nessa história? Quando a gente resolveu, né, montar a Mel e Sal Gelateria, a gente pensou em como fazer sorvete diferente, né? Saindo um pouco do óbvio, saindo um pouco do básico. E a gente começa a meio que separar todos os ingredientes da nossa gastronomia, né? Paraense, amazônica. E a farinha sempre teve num top ali em cima para a gente tentar desenvolver o sorvete dela. Ela tem uma quantidade de amido muito grande, então esse talvez seja o grande desafio. E ao mesmo tempo a gente sempre que dá um protagonismo para ela, porque ela é um ingrediente onipresente na nossa gastronomia. Ela está em todos os passos, né? Na entrada, no café da manhã, a farinha, a mandioca, ela está desde o início nas nossas refeições. Então assim, por que não fazer, né? Por que ela não também fazer parte de um sabor nosso? E aí a gente teve essa ideia de fazer um sorvete com a farinha baguda, né? Que anteriormente no passado ela foi mais a discriminada, né? Sim, quebrava o dente. Principalmente pelos dentistas, eles não gostavam, mas sempre foi muito parte da nossa gastronomia. E a gente realmente resolveu fazer um sabor de farinha baguda de Bragança, que é nosso maior produtor e melhor produtor de farinha do Brasil. E ele é feito com a farinha pura ou é uma farofa que tu faz? Eu acho que a gordura que a gente usa para fazer a farinha, no caso a manteiga que a gente faz com ela, quando a gente faz aqui no Centro Chicória uma farofa normal, a gente clarifica a manteiga, a gente tira completamente a água dela e fica só com a gordura. E isso traz um pouco mais de característica positiva para a farofa. E a gente adicionou isso no sorvete. Por quê? A manteiga para o sorvete ela vai substituir o creme de leite. Então ela agrega mais sabor. O sal ajuda a intensificar e dar cremosidade para o sorvete. Então eu resolvi fazer, na verdade é uma farofa de sorvete, mas a gente usa como ingrediente a farinha baguda para tentar tudo ter uma harmonia, um sabor um pouco mais complexo. Então leva farofa, tem o coco também no meio. Coco, a gente quis dar um pouco de textura. O coco a gente dá uma torrada nele para ele puxar um pouco do amendoado do coco, que também a gente faz isso um pouco com a farinha, a gente leva ela até o limite para ela dar uma queimada na proteína do leite. Isso é muito importante porque agrega um pouco de nós, né, pro sorvete. E não só, a gente acaba tendo um pouco mais de umami, né, aquele salgadinho, que é para agregar mais sabor pro sorvete. Gente, ficou muito gostoso. A primeira vez que eu provei foi num jantar no Santa Chicória, que é restaurante do Paulo, com bolo de macaxeira e abacaxi. E foi muito surpreendente. Eu amo, é um dos meus preferidos aqui. Mas tem outros. Tem outros que também despertam essa coisa do pertencimento do paraense, da nostalgia. O que mais tu criaste por aqui? A gente já criou o Monteiro Lopes, que foi um sucesso muito grande. Eu tinha feito umas 3 vezes a receita, não tinha dado certo, quando eu não tinha feito o curso, né, quando eu não tinha estudado. E a gente começou a ajustar o que daria para fazer, estudando. Tem vários processos de adicionar biscoito na massa. E a gente chegou num equilíbrio. É um sorvete que vai muita gema, muita manteiga. E isso também ajuda muito a incorporar o sabor de biscoito. E recentemente a gente criou o quadradinho de maracujá, né?
Caramba, quem não ama? Quem não ama, aquele gostinho de festa de criança. E também está sendo muito bom, muito gostoso. Assim, a gente tem um trabalho de pesquisa, de tentar resgatar essas sobremesas, esses doces típicos nossos e transformar em sorvete. E essa questão da valorização do ingrediente é algo que vem de ti de muito tempo. Desde que eu voltei para São Paulo, né, para trabalhar em Belém, em São Paulo a gente tem a facilidade de ter de mais fornecedor às nossas mãos. É uma ligação, tem um monte de fornecedor para te dar tudo. Aqui em Belém a gente tem um pouco essa dificuldade. E a gente fez ao contrário, a gente vai atrás do fornecedor, a gente vai atrás do produtor, a gente vai atrás da família agricultora que entrega algo legal ali. Então sempre a gente tentou trazer essas pessoas para próximo da gente e tentar ajudar eles e eles ajudarem a gente fornecendo um produto de alta qualidade. E o que tu pensas assim? Pensas em mais sabores? Tens alguma coisa aí? Pode adiantar pra gente o que tá pensando? A gente pensa em mais sabores, a gente pensa sair um pouco do Pará também, levar para fora do nosso estado. Porque todo mundo que vem, e a maioria das pessoas que vêm, que não são de Belém, né, que provam, ficam muito surpresos com o equilíbrio do sorvete, com menos doce e com a nossa criatividade. Então a gente quer trabalhar mais fruta, né, isso pra gente é muito legal. E não é o sorvete que vai leite, é o sorbet que vai só a fruta, água e açúcar. Então pro nosso clima, que é mais quente, que é mais úmido, é muito mais refrescante. A gente consegue tomar até 3 bolas, quando num sorvete a gente toma mais um, porque tem mais gordura e é mais calórico. Então ele é muito mais leve e dá vontade de tomar um monte. A criatividade do paraense não precisa ter limite, né? A gente ficou já muito preso, né, a muita coisa do passado. Claro que o passado tem que ser preservado. Com certeza. Mas eu acho que a inovação é fundamental. Até nesse momento que a gente está vivendo, né? Com certeza. O clássico deve ser mantido, né? Mas a gente tem que, para evoluir, né? Se a gente fosse manter a evolução, a gente estaria comendo carne crua, né? Desde o passado. E eu acho que essa é a evolução da gastronomia. Eu acho que todos os países que investiram em criatividade, investiram em fazer algo vanguardista e conceitual, tiveram um êxito muito grande. E eu não estou falando para mim como chefe de cozinha, para a cidade, né? Com turismo, com investimento, com desenvolvimento de produtos para o mundo inteiro, internacionais. Então eu acho que isso que faz a gente evoluir, que isso que faz a gente trabalhar para entregar um produto de qualidade e com inovação. E é bom demais, gente. Venham provar. Venham, por favor. Abrir a nossa mente e o paladar para o novo nos faz construir momentos especiais. E com sorvete, vamos combinar que tudo fica ainda melhor. Então vamos aproveitar ao máximo os nossos sabores e nos encantar todos os dias. Até o próximo Quem Faz.